Pois é, voltando, né, ainda com a continuidade da gravação dos vídeos e falando sobre as técnicas básicas, né, ou noções básicas de segurança do trânsito, que envolve a distância de segmento no último vídeo que eu gravei, né? Que o último item falava sobre a visão periférica e você tem que realmente ter noções básicas do que é essa visão periférica, que existe a visão de profundidade, né, que é aquela que você vê para frente, olha e vê ao máximo que você puder, que você pode ou que deve, e a visão periférica são aquelas que você, né? Então são essas as visões. E nós vamos continuar falando sobre a visão de profundidade, que é essa que você olha para frente e vê o que der para você ver, né? O que vai mandar aí é o seu campo. Se o campo está aberto, tem muito espaço, você deve olhar, né, sem esquecer as suas laterais. Então a visão de profundidade, o que quer dizer? Na realidade, esta visão é conhecida como visão de cálculo de distância, né, e profundidade. Exemplo, vamos ver 3 pontos para um melhor entendimento. Primeiro, olhe para frente, né, aquilo que eu falei, faça um cálculo entre você e um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser uma placa, pode ser um outro veículo que passou à frente, ou pode ser qualquer um obstáculo que esteja do lado da pista, né? Até uma faixa mesmo na pista ela pode servir para você como um ponto de referência, né? Então, repetindo para você, olhe para frente e faça um cálculo entre você e o ponto de referência. Mesmo sem ter uma boa avaliação de cálculo, que nem todos têm, tem pessoas que olham assim para frente, já sabem que distância se encontra, mas tem outras que têm dificuldades e isso é normal. Então é preciso que você redobre essa atenção. Então faça o quê? Faça o mesmo cálculo e veja a diferença, como muda completamente a diferença para mais ou para menos. É impressionante, tá certo? Porque você está dirigindo, você está em movimento. Se você fizer esse cálculo em velocidade, em movimento, você pode parar o seu veículo e fazer uma medição lá, né? E você às vezes não fecha exato, fecha com 5 metros a mais ou 5 metros a menos, mas já vale, pelo menos você, né, teve aí uma noção básica de distância, né? De distância de segmento, né? Que é a chamada DS. E depois você faz um cálculo, você, né, medindo passo a passo, que é diferente, né? É muito diferente, né? Então coloca essa diferença para você sentir que lá, você fazendo isso aí, é meio complicado, né? Bom, então vamos ver para o terceiro item. Agora pegue o veículo e vá para a estrada, né? Aí aquilo que eu lhe falei do movimento. Vá para a estrada e faça o mesmo cálculo com um veículo em movimento. E veja como não é fácil ter esta noção de cálculo e distância e profundidade. Mas é uma questão de prática e é necessário para que a distância entre você e o veículo que está à sua frente, né, lhe permita a noção de distância em movimento, né? E reserve o espaço que lhes dê garantias de parar e evitar uma colisão. Então aquilo que eu falei, gente, olha, isso é uma questão de prática. Quando você pratica isso aí, você vai fazer isso aí com a maior facilidade, né? Não tenha preguiça de fazer isso aí, não tenha realmente, não, fazer depois, não, faça agora. Porque é bom você estar atento no trânsito e por isso que os acidentes acontecem, e a grande maioria dos acidentes acontecem exatamente por essa displicência, por essa falta de sensibilidade que às vezes o motorista ou quem dirige
não está atento no trânsito. Então, no trânsito nós estamos em movimento, temos que estar atento a tudo, porque tudo passa muito rapidamente, né? Então nós vamos fazer esse cálculo de distância e profundidade. Mas é uma questão de prática, né? Repetindo para você, e é necessário para que a distância entre você e o veículo que está à sua frente lhe permita a noção de distância em movimento e reserve o espaço que lhes dê garantia de parar e evitar uma colisão. Essa questão é muito séria, né? Que merece uma atenção especial. Dirigir um veículo em qualquer situação, no lazer ou no trabalho, não se devem ter atitudes infantis, né? E passe a confiar menos naquilo que não tenha certeza. Coloco os 3 exemplos, mas tem muito mais, como a ilusão óptica. Ainda tem essa ainda que que pode atrapalhar, né? No seu cálculo, na sua visão periférica, na sua visão de profundidade, né? É a chamada ilusão óptica, que pode nos dar uma falsa impressão ao primeiro momento em que percebi o objeto. A visão de profundidade não é apenas uma definição, mas uma percepção de profundidade que permite estimular ou estimar com maior precisão o próximo do real, né? Da real distância. Por exemplo, quando uma visão é bem treinada em cálculo de distância, a mesma é competente numa avaliação visual e faz um julgamento de distância mais eficiente e percebe ondulações, né, da pista, que a vida da pista é cheia de ondulações, o alinhamento, né, da pista, em mínimos detalhes. Você percebe isso quando você está atento. Agora, quando você não está atento, dirigindo ali o carro, de repente você é surpreendido por uma ondulação, ou por uma irregularidade no asfalto, ou por um objeto na pista, ou um animal que atravessa a pista, ou uma pessoa, ou qualquer coisa que possa realmente interferir ali no seu trabalho, né? Então você pode, por exemplo, quer tirar certeza de que você está seguro, você marca um ponto de referência, como eu já falei, uma placa, né? Uma árvore no lado da pista, uma faixa de trânsito, uma ponte, né? Ou até uma pessoa que esteja parada, né? Você pode ter ela como referência. Então, por exemplo, uma árvore, uma placa de sinalização, né? Uma pequena ponte, qualquer objeto fixo na margem da via. Quando o veículo que vai à sua frente passar por este ponto de referência, você começa a contar pausadamente as dezenas, né? Sim, aí você pergunta, quais dezenas que eu vou contar? Você pode contar até 5 pontos, né? O veículo que vai à sua frente passou por esse ponto fixo que eu citei anteriormente, aí você começa a contar 51, 52, 53, 54, 55. Se você chegou nesse final da contagem em cima daquilo que você marcou, aí você vai ver a velocidade que você se encontra, né? Por exemplo, se você está a 40 km por hora, né? Aí é fácil. Isso aí ninguém ensina para quem dirige, ninguém. Eu estou aqui porque eu pratiquei muito isso aí, tanto lá na estrada quanto na sala de aula. Quando eu dava aula para os meus alunos, né, que eu fazia treinamento, eu passava isso aí para eles. Nós íamos para a estrada para praticar isso aí. Então, voltando ao assunto novamente, repetindo, quando você faz essa contagem pausadamente, 51, 52, 53, 54, 55, que são exatamente 5 segundos, aí você vai ver a velocidade que você se encontra.
Se você está a 40 km por hora, é uma coisa. Se você está a 60 km por hora, é outra coisa. Se você está a 80 km por hora, é outra coisa. O que você vai fazer para saber se você está seguro? Por exemplo, você está a 40 km por hora, né? Você contou até 5, aí você já sabe que estava a 5 segundos, né? 5 segundos. Esse veículo, normalmente, nesta velocidade, ele vai percorrer 11 metros e 11 centímetros em 5 segundos, né? 5 segundos. Se você contou até 5, então você vai descobrir a distância que você estava, né? Basta você anotar aí, depois você vai na sua máquina calculadora e faz aí, encontra esses valores. Não é complicado, não é complicado. Eu fiz muito isso aí e você com certeza vai ter a facilidade de fazer. Se eu estou a 60 km por hora, ou a 50 ou a 45, e você contou até 5 segundos, aí você vai, pega a sua velocidade, né, que você estava, aí divide ela pela quantidade de segundos que cada minuto tem. Quantos segundos tem um minuto? Tem 60, né? Uma hora tem 3.600 segundos, né? Então é uma regra simples de 3, né? Você vai lá, se quer botar na ponta do lápis, mas eu acho que na calculadora é mais fácil, hoje tudo é mais fácil, né? Então você vai encontrar esses valores. Olha, gente, isso aí nem as altas escolas passam isso para os seus alunos, que eu acho um crime que tem que passar. A pessoa que está dirigindo, um motorista profissional ou não, ele tem que saber desses detalhes para que ele possa compreender e entender que ele está seguro ou não no trânsito, né? Eu não sei qual o interesse que existe em não repassar isso aí para as pessoas, porque isso é importante, né? Por exemplo, você está a 80 km por hora, 80. Num segundo só, um veículo anda 22 metros e 20 centímetros, né? Se você está a 100 km por hora, o veículo anda 110, 105 metros aproximadamente, né? Então, se você está a 100 km por hora, o veículo anda 25 metros num segundo. Se você pega 25 metros num segundo e você multiplica por 5, dá quanto? Dá 125 metros, né? Se você não estiver essa distância, você está sujeito a ser surpreendido com a batida na traseira, né? Claro que tem veículos, né, que tem uma frenagem muito boa, né? E se você está atento, né, por isso é que eu chamo a atenção, tem que estar atento no trânsito. Você vai evitar essa colisão. Confie em você e confie no seu veículo. Saiba que seu veículo tem uma frenagem boa e você está atento, então você fica mais seguro. Agora, se você anda dirigindo, né, conversando e olhando para um lado e para o outro, esquecendo que está na sua frente, né? Porque tem pessoas que ficam preocupadas, né? Não, o ponto mais crítico da estrada é em tal lugar. Não. O ponto mais crítico da sua frente é o próximo metro, é o próximo quilômetro, né, que você vai passar por ele. Esse é o ponto crítico. Então, gente, olha, são muitos assuntos, são assuntos importantes, meio polêmicos, porque presencialmente eu estive em sala de aula e às vezes pessoas me questionavam e eu tinha que ter a capacidade de explicar, né? E agora imagino você assistindo um vídeo, como é que não fica? Você vai criar um pouco de dúvida, mas não tem não, pratique, faça isso que eu lhe falei, que eu lhe expliquei. Qualquer dúvida você pode mandar, né, um comentário no vídeo que eu tenho o prazer de lhe responder, com certeza. Estou aqui para ajudar.